Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo onde a gente vai falar pra vocês sobre um fenômeno da base que tá arrebentando cada jogo. Meu, o moleque tá deitando, ex-São Paulo indo pro rival e jornalista revela a treta entre Rogério Ceni e Gabriel Neves. Tudo isso eu vou te contar a partir de agora, fica até o final aí, não saia por nada e deixa o like para ajudar no crescimento aqui do canal, fechou? Vamos começar falando sobre o André Anderson, ex-São Paulo, que está a caminho do rival Santos, gente. O clube da Baixada negocia a contratação do ex-meia tricolor, meia atacante. O Santos afastou só essa semana 3 jogadores da função de meio de campo, viu? Foram eles: Ed Carlos, Ivonei e Daniel Ruiz. O Santos tá fazendo a limpa lá, o Paulo Turra chegou pra arrumar a bagunça que tava lá no clube da Baixada, pra tentar, né, porque se vai arrumar ou não é outros 500. Assim, o André Anderson vai se tornando aí um dos principais alvos do Santos no mercado da bola. No São Paulo ele não foi tão bem aqui, assim, e tem uma explicação para isso, uma explicação curiosa inclusive, né. Segundo alguns dizem, se não me engano saiu no All Sport essa informação, o André Anderson estava descendo muito para a Baixada Santista. Para quem não sabe, ele é pastor, né, pregador da palavra, e ele descia muito para a Baixada para pregar a palavra, né? Ele tinha cultos lá, era convidado por algumas igrejas para pregar lá. E esses cultos geralmente acabavam muito tarde, aí ele voltava para casa, não conseguia dormir direito, não conseguia descansar. Ele chegava tarde da igreja, ia pro centro de treinamento, depois, né, de tentar dormir, porque não conseguia direito, e não rendia aquilo que deveria render, porque o sono afeta bastante o seu desempenho, principalmente na parte física, principalmente na parte também psicológica. Se o cara não rende aqui, cara, o corpo não vai render também, pode ter certeza disso. E aí, por conta disso, o André Anderson não estava conseguindo render o esperado no São Paulo, né? Informação, repito, do All Sport. E pra mim faz muito sentido, porque eu convivo nesse meio, eu sei que realmente acaba tarde alguns cultos, algumas igrejas não têm noção de horário, na verdade até tem, mas não ligam se você vai trabalhar no dia seguinte ou não. Eu falo isso até porque ontem eu sou de igreja e ontem acabou muito tarde o culto na minha igreja e eu não gravei o vídeo. O vídeo tá saindo nesse horário porque eu não gravei ontem, porque eu cheguei cansado, era 10h30 da noite, não dava pra eu gravar, editar, fazer todas as coisas, eu ia ficar morto hoje, né? E isso teria atrapalhado o André Anderson de ter um maior desempenho dentro do São Paulo. Eu acho plausível, agora se é verdade não é outra história, tá? Mas a informação do All Sport, e é plausível sim, porque eu convivo nesse meio, eu sei como que funciona, tá? Você acha que o São Paulo deveria ter dado uma chance pro André Anderson? Comente aqui abaixo a sua opinião, e lembrando que o André Anderson vai entrar na justiça contra o São Paulo, tá? Vai cobrar aí que o São Paulo renove o contrato dele por mais um ano, alegando ali a questão de direito trabalhista, né? Já que ficou machucado um tempo e teria que renovar. Inclusive, ele enviou até uma carta de liberação da Lazio pedindo para que o São Paulo renove o empréstimo até o próximo ano, por mais um ano, mas dificilmente isso vai dar alguma coisa, né? E o Ryan Francisco tá jogando demais no Sub-17 do São Paulo, gente. O moleque tá deitando. Já falei pra vocês aqui que ele é uma joia das categorias de base do tricolor. Ele veio do SK Brasil, né? São Paulo observando, tem uma parceria com esse time aí e tá observando jovens talentos e viu no Ryan Francisco uma excelente oportunidade e é realmente uma joia. Inclusive o São Paulo assinou o primeiro contrato profissional do jogador. O vínculo vai até 2026 com multa rescisória milionária, lá para os 300 milhões de reais, né? E o São Paulo estreou essa semana contra o Goiás no Brasileirão no Sub-17, né? O clube do Morumbi venceu por 5-0 com direito a hat-trick do Ryan Francisco. Jogou demais, gente, mais uma vez. Ele é um fenômeno. Em 10 jogos pelo São Paulo, ele marcou incríveis 22 gols. 10 jogos, 22 gols. É uma média de um pouco mais aí de um gol por jogo. Tá deitando e rolando. Fique de olho nesse garoto, cara. É considerado uma das principais joias das categorias de base do São Paulo, né? Como eu falei, a multa rescisória tá lá em cima e eu espero que realmente São Paulo consiga botar para jogar. Render grana ele vai. São Paulo vai embolsar uma grana ferrenha com esse jogador. Inclusive, Muricy Ramalho, num dos podcasts, se eu não estiver enganado, foi no Ticaracati Cast do Bola e do Carioca, o Muricy falou aí sobre a safra do São Paulo, que a safra de talentos de jogadores de Cotia que vão render grana ao São Paulo, né, das joias, não é do Sub-20 atual, né? Do Sub-20 a gente sabe que tá capengando. E sim, é a do Sub-17. O Muricy falou com todas as letras. Olho no Sub-17. É de lá que vai sair a nova safra
de novos talentos do São Paulo, no Sub-17. Bom, e o André Plihal participou aí do Deus Zebra podcast, né, do Alfinete e do Fábio Sormani. E o André Plihal é muito conceituado, né, gente? Tem muitas fontes lá dentro do São Paulo, todo mundo confia nas informações que ele traz, eu mesmo acompanho ele bastante, admiro o trabalho dele. Ele falou aí sobre a questão do Rogério Ceni, né, ter perdido o vestiário, algumas tretas e tudo mais, e revelou que o Rogério Ceni teve uma rusga, uma tretinha ali com o Gabriel Neves. Vamos acompanhar o que disse o André Plihal, repórter aí, jornalista da ESPN, no Deus Zebra Podcast, hein? Vamos lá. Antes de reagir aí à fala do André Plihal, quero trazer aqui pra vocês que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, patrocinador oficial aqui do canal, patrocinadora também do Barcelona, Liverpool, Chelsea, entre vários outros clubes aí do futebol mundial, tá? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, coloque o cupom 1xBacon para você ter 100% de bônus no seu primeiro depósito no valor de até R$ 1.200, colocou 100, recebe 200, 200, 400 e assim sucessivamente, tá? Fiz a minha fezinha aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, tem rodada hoje, apostei aqui no Novo Horizontino e Atlético Goianiense, apostei no empate nesses dois jogos, e depois também no empate entre Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto, coloquei 10 conto aí, e se eu acertar todos os placares, esses dois placares, volta pra mim R$110, tá? Link no primeiro comentário fixado, coloca o cupom 1xBacon e aproveite as suas vantagens na 1xBet. O Rogério teve problemas com o Daniel Neves, eu sei que ele teve. O Gabriel Neves. Então, o Gabriel Neves, tá velho, o Rogério não gostava dele como jogador, ó. Tô falando como, assim, não é que não gostava, não era o que ele queria. Não via qualidades suficientes pra jogar no time dele. E olha hoje o Gabriel Neves jogando o fino da bola. Só o Rogério Ceni que não via qualidade no Gabriel Neves, gente. Todo mundo via. Crespo pediu ele porque tinha qualidade, demorou um pouquinho pra se adaptar, depois veio o Rogério Ceni, deu algumas oportunidades, depois não gostou, ficou meio escanteado. O Gabriel Neves ficou vários jogos sem ao menos ser relacionado pras partidas, cara. Era assim, impressionante. E aí chegou o Lorival, deu oportunidade, mostrando que aquilo que a torcida inteira do São Paulo via era verdade, só o Rogério Ceni que não via. O Rogério Ceni é muito teimoso, cara, por isso que não deu certo no São Paulo. Não deu certo, nas duas passagens, teimosia, acabou atrapalhando e muito o Rogério Ceni. O Gabriel, aconteceu do Gabriel, o Gabriel sempre foi muito polido, muito na dele. Aconteceu do Gabriel falar pro Rogério, você não me relacionar pra jogo nenhum é um direito que você tem. Ok. Eu só gostaria que, de vez em quando, não que você me justificasse nada, mas que você se interessasse sobre como é que eu tô me sentindo. Esse tipo de contato, que não precisa ser diário, mas tem que acontecer de vez em quando. Não o cara ficar completa. Eu acho que esse tipo de cuidado que o Rogério deveria ter, entendeu? Ele não brigou com o Gabriel Neves. Ele teve mais dificuldades, assim, no relacionamento com o Luan. Volante, né? E que, convenhamos, hoje a gente vendo o que tá acontecendo com o Luan, dá pra imaginar... o Dorival tentou ali... Dá pra imaginar, assim, dá pra sacar que o Rogério tinha, no mínimo, um pouco de razão. Treta envolvendo o Gabriel Neves era que o Gabriel Neves queria jogar, ou pelo menos ser tratado assim, né, com um pouco mais de carinho pelo técnico Rogério Ceni, pra ver que sentir que o Rogério Ceni se importava com ele ali, né, gente? Então, era mais ou menos essa tretinha ali entre os dois. E o Rogério Ceni nunca foi esse cara que, mãozinha na cabeça. O Dorival Júnior já é esse cara. O Dorival Júnior já é aquele cara que dá mais atenção, que sabe gerir o elenco. O Rogério Ceni nunca foi bom pra isso, né, gente? Até jogadores, né? Até na época de jogador era difícil de lidar com o Rogério Ceni. Mas enfim, gente, agora a gente viu aí, como o Plihal falou, no caso do Luan a gente viu que o Rogério Ceni tinha razão. Agora, no caso do Gabriel Neves, a gente viu que a torcida tinha razão e o Rogério Ceni não tinha razão, nenhuma razão. É mais por teimosia mesmo ele não ter colocado o Gabriel Neves para jogar, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até o próximo.